Olá, boa noite, graça e paz, esteja sobre a sua vida e de sua família. Louvado seja Deus que estamos mais uma vez reunidos para o nosso encontro com Deus. Enquanto vocês vão entrando, eu gostaria de orar com vocês e por vocês. Amém? Querido e amado Pai, nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome. Sabemos o que o Senhor é bom, santo, perfeito, justo, fiel, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabemos que o Senhor é Pai, aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que protege. Ah, Deus, nós entendemos que o teu amor é algo inexplicável e sobrenatural. É algo que só um Pai santo, pode nos proporcionar. Alguém que zela por nós em cada instante, cuida dos nossos dias, cuida da nossa vontade, cuida do nosso querer, mas tudo para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que desagrada o teu coração. E te pedimos mais. Olha para dentro de nós, sonda os nossos corações e se houver algo mal, arranca, Pai, em nome de Jesus, porque queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos ser justos como o Senhor é justo. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida dos nossos familiares. Senhor, passa os teus olhos em revista a nossa casa, não só a nossa casa física, como a nossa casa espiritual. Olha, Pai, para dentro de nós. Olha a nossa alma, olha o nosso corpo, Pai. Que nós não sejamos confrontados por aquilo que o mundo nos oferece e venhamos a ceder às tentações. Pai, em nome de Jesus. Olha agora para a nossa casa física, onde nós moramos com os nossos familiares. Sonda e vê se há algo mal. Qualquer coisa consagrada a outros deuses, qualquer coisa que venha contrário à tua vontade perfeita, Senhor, em nome de Jesus, cai por terra e seja feita somente a tua vontade perfeita. Senhor, nós vamos além e entregamos para o Senhor a vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos inimigos. Sim, Senhor, entregamos a vida dos nossos inimigos nas tuas mãos, para que eles venham conhecer o teu nome, para que eles venham conhecer o teu amor. E quando se sentirem amados, verdadeiramente serão novas criaturas. E, consequentemente, Senhor, viverão suas alegrias e vão esquecer da ira que levantam contra nós. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a rua em que nós moramos, o bairro, a cidade, o estado, Pai. Em nome de Jesus, juntos em uma só voz, nós clamamos pela Tua presença santa na nossa nação. Como filhos de Deus, entregamos a chave da nossa nação nas Tuas mãos. Que o Senhor seja o nosso Rei, que o Senhor seja o nosso Deus, que o Senhor seja o nosso governante, o nosso comandante, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as autoridades que foram instituídas, que elas sigam os seus preceitos, os seus conceitos e a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Paizinho querido, prepara o caminho daqueles que ainda não te conhecem. Leva libertação, cura e restauração àqueles que já te conhecem, mas ainda não viveram a liberdade que traz paz e tranquilidade ao coração. Senhor, em nome de Jesus, cuida também, Pai, dos órfãos, das viúvas, das crianças, dos anciãos. Cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos e também aqueles que estão perdidos. Cuida, Senhor, daqueles que estão encarcerados e também, Senhor, dos abandonados. Em nome de Jesus, que o Senhor seja fiel
mas que nós sigamos o seu exemplo de fidelidade, de amor, de confiança. O teu exemplo, Pai, de perseverança, porque sabemos que o homem, em algumas circunstâncias, te abandonou e te esqueceu, mas o Senhor, como Deus e Pai, jamais abandonou o homem. Então que seja feita a tua vontade perfeita. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite a palavra que será ministrada venha de encontro com a necessidade do coração de cada um. Que haja sim, Pai, libertação, restauração, cura, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, Senhor, que a tua verdade venha de encontro com o que nós precisamos para que haja mudança nas nossas vidas e, consequentemente, na vida de todos que nos cercam. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Na aula anterior, no nosso encontro com Deus da semana passada, eu falei sobre paternidade espiritual. Expliquei para vocês que ao homem foi entregue toda a autoridade. Deus criou o homem e entregou para ele a autoridade sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a planta, tudo, o homem tinha autoridade. Expliquei para vocês também que Deus criou a mulher para que fosse uma ajudadora do homem. A mulher, enganada pelo inimigo, ela acabou cedendo àquela conversa e experimentou do fruto proibido, dando também ao seu esposo. Adão também experimentou o fruto, ele também pecou e eles perderam com aquilo a autoridade. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles tinham autoridade sobre tudo aquilo. Quando eles pecaram pelo pecado da desobediência, o Senhor simplesmente tirou esse casal do Éden para que eles não cometessem coisas piores ainda, para que eles não perdessem a salvação eterna. Naquele momento, Deus não deixou de ser pai, não deixou de amar, mas Deus deu aquele tempo para eles. O homem então perde a autoridade. Aquilo que era força para ele passa a ser fraqueza. O pecado entra no mundo e, consequentemente, o homem passa a ter que plantar, tirar as ervas daninhas, colher. A mulher passa a ter dores de parto, entra um sofrimento que até então eles não conheciam. Mas é interessante porque Satanás, ele afastou o homem de Deus, mas ele não conseguiu afastar Deus do homem, porque Deus, diante de tudo aquilo, ele ainda chama aquele casal, e da semente da mulher ele diz: nascerá o Salvador, aquele que virá para pisar a cabeça da serpente. Ou seja, viria um Salvador. Do ventre da mulher nasceria uma criança que seria o Salvador. Mas quem é esse Salvador? Quem é aquele que vem para devolver a autoridade para o homem? Jesus Cristo. E Jesus Cristo nasce em carne. Ele vem, nasce como uma criança, cresce, enfrenta os desafios, mesmo diante de uma vida reta. Ele aceita ir para a cruz, e na cruz ele se entrega por amor a cada um de nós. E a autoridade que havia se perdido, Jesus ali prepara o caminho. Jesus prepara o caminho da salvação, porque quando o homem caiu, o homem perdeu essa autoridade e perdeu o direito da vida eterna. Automaticamente, Jesus vem
para entregar a salvação a cada um dos filhos de Deus. Para isso, precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Até aí, tudo bem. Só que aí entra um detalhe. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, eis que tudo se fez novo, é o que a palavra de Deus nos diz. Mas nós não conseguimos viver essa bênção, essa alegria. Parece muitas vezes que a nossa vida patina e que não sai do lugar. Mas eu quero falar para vocês, num resumo, antes de nós começarmos o culto, propriamente dito. Salvação é diferente de vida abundante. Eu entrego a minha vida para Jesus. Jesus, então, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja salvo. Então, eu sou salvo. Somente atitudes extremamente impuras e conscientes tiraria essa salvação de mim. Em Apocalipse fala de alguns pontos que nós podemos perder a salvação. Mas se eu faço tudo certo, se eu estou caminhando, agindo corretamente, por que eu não tenho uma vida abundante? Eu continuo vivendo uma vida miserável. Eu continuo vivendo uma vida com dificuldades. Deixando claro para você, salvação é no reino celestial, nas regiões celestiais. Então, no céu, eu tenho garantida a minha salvação. Mas a vida abundante é aqui na terra. A vida abundante está no nosso relacionamento com Deus. A vida abundante está na nossa felicidade com a família, nas bênçãos que nós vivemos com a nossa família. A vida abundante é a saúde. A vida abundante são os nossos amigos. A vida abundante é a prosperidade. Pastora, você vai pregar o evangelho da prosperidade? A prosperidade faz parte de uma vida abundante. E você sabe muito bem o quanto é necessário essa abundância para que a gente não venha passar necessidades. E a abundância não tem necessariamente que ser dinheiro e pode ser dinheiro. Abundância é ter tudo aquilo que o Senhor nos prometeu lá no Éden. A autoridade sobre a nossa casa, sobre tudo que é do Senhor e colhemos os frutos dessa abundância. Mas como que nós podemos viver uma vida abundante? Podemos viver uma vida abundante quando nós conhecemos a palavra de Deus. O Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade nos liberta, significa que nós precisamos conhecer essa verdade. E aí, eu começo com vocês na aula de hoje, na ministração de hoje. Você pode chamar do que você quiser, porque eu estou dando cultos de ensinamento. Estou tendo o nosso encontro com Deus com ensinamentos. Então você pode chamar de palestra, de aula, de culto. Nós estamos vivendo a palavra. Nós estamos vivendo num momento de libertação. Libertação e cura interior. E há necessidade dessa libertação. Só que eu só vou ter essa libertação se eu conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos olhar para tudo e dizer: eu não posso me conformar com o que o mundo oferece. Só que você já deve ter ouvido falar que não tem como nós alcançarmos resultados melhores se nós não mudarmos a nossa maneira de agir. Eu cometo um erro, aí eu vejo que não dá certo, e para eu
tentar de novo, eu vou e faço o mesmo erro. Eu vou continuar na mesmice. Eu não vou alcançar a bênção que Deus tem reservado para mim. Para que eu alcance coisas novas, eu preciso agir diferente. Eu preciso caminhar diferente. E eu quero falar hoje para vocês das heranças espirituais. Quando se fala em heranças espirituais, há uma divergência muito grande. Enquanto que alguns acreditam que existam sim bênçãos espirituais, acreditam que existam maldições espirituais, outros dizem, não, tudo se fez novo. Ok? E eu quero que você vá comigo em Êxodo, capítulo 20, e eu vou no versículo 5 e 6, que diz, versículo 5, não te prostrarás diante deles, nem te prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha bem o que o Senhor está dizendo, que Ele é zeloso e Ele castiga até a terceira e quarta geração. Aí você vai falar assim, mas Ele é zeloso e castiga até a terceira e quarta. Por quê? Porque eu, meus pais, meus avós, meus bisavós, não é difícil para mim conhecer essa realidade. É algo acessível, então ele é zeloso, porque eu posso cancelar, eu consigo ter acesso. Mas a palavra de Deus diz que ele amaldiçoa, ele não trata com generosidade, ele não deixará impune as pessoas que se levantam contra ele. E isso vai se estender até 1000 gerações. E aí a minha pergunta que não quer calar, como que eu vou saber se 1000 gerações lá atrás fez alguma coisa contra a minha vida e eu estou pagando o preço hoje? Só que ele diz que ele abençoa até a terceira e quarta geração daqueles que o amam. Talvez você seja o primeiro na sua casa a se converter, talvez você seja o primeiro na sua família a se entregar para o Senhor. Então, automaticamente, até a terceira, quarta gerações estarão abençoadas. É isso? Não. Se você está começando agora diante de Deus, até 1000 gerações serão abençoadas. Até aí tudo bem, mas e a minha vida? Lá atrás, que aprontaram, como é que fica? Eu preciso cancelar isso e reconhecer. Eu preciso entender. Você acredita no cuidado de Deus na sua vida? Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A palavra é a mesma, sempre a mesma. E Deus é fiel. Se Ele prometeu que Ele vai abençoar 1000 gerações, e que seremos perseguidos até a terceira e quarta geração, então não está difícil de eu ficar livre. E não está difícil de eu viver a vida abundante que eu tenho direito. Agora, nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as dificuldades e nós não entendemos por que de tanta dificuldade. E aí nós olhamos para as pessoas que se levantam contra nós e falamos, Senhor, faz a sua justiça contra aquela pessoa. Não é assim? Senhor, eu fui traída. Faz a sua justiça contra a amante do meu marido, contra o amante da minha esposa. Senhor, acaba com aquela pessoa. Mas é isso mesmo que Deus explicou?
Não, ele disse o seguinte, que nós não estamos lutando contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. O que significa isso? As pessoas que se levantam contra nós estão sendo usadas pelo inimigo para nos ferir, para maltratar, para pisar em nós, para nos envergonhar. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, ou seja, sóbrio significa aquele que não está bobeando, não, está prestando atenção. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Ou seja, eu sou nova criatura, eu sou chamado filho de Deus, então automaticamente eu tenho uma bolha de proteção, porque filho é filho, e se você é pai e mãe sabe que a gente sempre coloca os nossos filhos num cantinho do nosso coração, onde a gente tenta proteger. Somos falhos, mas o Senhor não. Automaticamente nós vemos aqui que nós temos essa proteção. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Mas aqui diz que o diabo anda em derredor. Eu poderia dizer que nós estamos dentro de um grande balão. Sabe esses balões de festa? Um grande balão. Agora tem uns que são totalmente transparentes. Então imagina você dentro de um grande balão, você ali protegido, os anjos do Senhor com você dentro desse balão. E o inimigo das nossas vidas, diabo, Satanás, capiroto, sei lá como que você quer chamar, ele fica do lado de fora, rugindo como um leão, com ódio, procurando apenas uma brecha para nos ferir. E ele usa pessoas para que a gente abra essa brecha. Ele fica do lado de fora, rugindo como um leão. Sabe o que significa? Eu estou guardado por Deus, eu tenho os anjos que acampam ao meu redor, mas ele vai usar pessoas do lado de fora para roubar a minha bênção. Então, se alguém está tirando a sua paz, se alguém está tirando a sua fé, se alguém, pessoa, está fazendo isso, a sua luta não é contra essa pessoa. Essa pessoa está sendo usada pelo inimigo. Então, você tem que aprender a orar por ela, a buscar Deus para a vida dela, pedir o milagre do Senhor nessa vida. E eu quero explicar para você o seguinte, hoje nós estamos olhando para nós olhamos para o espelho e enxergamos quem somos. Nós enxergamos, eu enxergo essa pessoa de meia idade, eu enxergo essa pessoa que é gordinha, né? Tem chegado agora, tem começado umas rugas novas, mas ao mesmo tempo eu vejo essa pessoa no espelho como uma pessoa que tem uma felicidade dentro dela que não tem como explicar. Ao mesmo tempo tem dias de tristeza. Então eu me olho no espelho e eu vejo tudo isso. Mas vamos lá. Não é interessante quando eu disse que eu sou uma pessoa alegre, mas também sou triste algumas vezes. Só que se eu manter um sorriso no rosto, eu não consigo olhar no espelho e encontrar esses sentimentos. Não é verdade? A gente, quando conhece muito bem uma pessoa, só de olhar você percebe a diferença. Mas por que acontece isso? Porque esse aqui é o meu corpo. As minhas emoções são armazenadas na minha alma. Mas quem que eu sou então? Eu sou o corpo ou sou a alma? Nenhum dos dois. Eu sou o espírito. Eu sou um espírito. Deus gerou um espírito. Nós não fazemos filhos. Quem faz filho é Deus. Nós temos relações sexuais que geram filhos. Mas quem coloca a alma naquela criança é Deus. Então nós somos um espírito. Esse espírito ele é a extensão de Deus. Nós temos uma alma. Nessa alma
fica armazenado tudo. As coisas boas, as coisas ruins, o que eu estudo, o que eu penso, os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo está armazenado na caixinha da alma. E eu tenho um corpo, que é esse daqui que eu olho para o espelho e eu vejo. Quando eu partir dessa vida, quando minha volta para casa estiver agendada, o meu corpo vai ser enterrado, cremado, e da mesma maneira que ele veio do pó, ao pó ele voltará. Mas o meu espírito, ele vai voltar para Deus, porque eu tenho hoje a salvação. Se eu tenho a salvação, o meu espírito volta para Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso físico tem relação com tudo que está à nossa volta e a nossa alma, mas o nosso espírito tem um relacionamento com Deus, é a nossa linha direta com Deus. Vamos falar agora sobre a diferença entre discernimento e conhecimento. O conhecimento, ele acontece na nossa alma. É na nossa alma que o conhecimento acontece. Eu estudo, aquilo entra como conhecimento e eu guardo na minha caixinha preta. Fica ali armazenado. Tudo então vai ficando ali. Se eu leio a Bíblia, fica ali. Se eu ouço a palavra de Deus, fica ali. É importantíssimo o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu preciso conhecer a verdade para ser liberto. Eu preciso entender o amor de Deus para ser liberto, porque daí eu tomo atitudes, e as atitudes também estão relacionadas à minha alma. Mas quando eu falo de discernimento, é algo que só o Espírito consegue. Quando eu tenho relacionamento com Deus, quando eu converso com Deus, quando eu amo a Deus, quando eu paro para orar, eu faço um jejum, eu busco a presença de Deus, eu procuro ficar sempre no colinho dele, eu passo a ter um relacionamento com ele. Então, o meu espírito começa a ter um tete a tete com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, aquele que vai, que leva o recado, né? Jesus está sentado à destra do Pai, nosso intercessor. O Espírito Santo, eu vou colocar de uma maneira bem simplista para você, é o nosso office boy. Ele leva os nossos recados para Deus, mas também traz os recados de Deus para nós. É a ligação que nós temos, porque Jesus, quando morreu, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo. Eu deixo para vocês o Espírito Santo, que vem para te trazer o discernimento. Posso citar 2 exemplos do que é discernimento. Quando Jesus nasceu, Simeão, ele esperava a vinda de Jesus. Ele esperava, está lá em Lucas 2. Ele esperava a vinda de Jesus. Ele estava na casa dele, quando o Senhor disse: vai para o templo, porque chegou o Salvador. E ele foi e encontrou uma criança, um bebezinho. E ele pegou aquela criança e ele falou assim: agora minha vida completa, porque eu já sei quem é o Salvador. E eu sei que chegou o tempo da salvação. No entanto, olha só, os escribas e os fariseus reunidos ali no templo aguardavam a vinda do Salvador, mesmo tempo em que Jesus entrava na cidade, montado num jumentinho e com todas as pessoas ali reconhecendo que ele era o Salvador, mas aqueles que eram apenas estudados, mas não tinham comunhão com Deus, não conseguiam discernir. Então, discernimento é algo que nós precisamos buscar dia a dia,
através das nossas atitudes, através da nossa comunhão com Deus. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, muitas pessoas se convertem, e eu quero falar para você uma coisa que é muito triste. Quando a pessoa se converte, é recém-convertido, ele tem vontade de estudar a palavra, ele quer passar pelo processo de libertação, ele quer aprender coisas novas, ele quer ir em todos os cultos, aí ele vai ficando crente velho e ele acha que ele já sabe tudo. É interessante, eu vejo isso, que quando se fala de libertação, por exemplo, nós tínhamos um dia específico para libertação. Então as pessoas faziam ali 7 semanas, 15 semanas, 20 semanas de libertação, e para ela acabou. Ela não voltava mais. Ela fez, que nós damos o processo de libertação para o batismo. Porque a libertação, acontece de dentro para fora. É conhecimento. Então, nós passamos todas essas aulas, esses encontros com Deus, para que uma pessoa possa ser batizada. Não adianta nada uma pessoa descer as águas simplesmente porque ela escolheu servir a Deus sem conhecimento. Porque ela vai continuar vivendo as mesmas coisas. Isso seria só tomar um banho. Então, é preciso passar por essas ministrações. E eu percebi ao longo de 10 anos que eu fui trabalhando nessa área, que as pessoas terminavam por ali. E sabe o que acontece ao longo dos anos? Ela vai esquecendo o que ela aprendeu. E ela vai fazendo exatamente coisas que ela fazia antes de estudar. Por quê? Porque a palavra se renova, porque nós somos falhos, porque aquele que está de pé tem que tomar muito cuidado para não cair. Nós somos falhos. A gente esquece das coisas, então a libertação tem que ser constante. Por isso que dessa vez eu estou deixando gravado. Ficou em dúvida? Volta lá no vídeo, vai assistir essa ministração de novo. Aprende, porque nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós precisamos buscar conhecimento o tempo todo. Não adianta você ser água parada. Sabe o que é água parada? É aquele que começa a achar que sabe tudo e chega um ponto que até para de orar. Porque ele diz, mas eu já orei tanto. Para que eu vou ler a Bíblia? Eu já li uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sei lá quantas. Eu não preciso mais. E sabe o que acontece? Fica água parada. Você já viu água parada como o cheiro dela é ruim? Então, tem muito crente sendo água parada. Tem muito filho de Deus sendo água parada. Só que nós precisamos analisar tudo que nós passamos. Como que nós podemos realmente, verdadeiramente mudar a nossa história? Quando nós começamos a mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos abrir o coração para o novo de Deus. Em Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando eu disse, nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra essa pessoa, aquela pessoa ou qualquer circunstância. A nossa luta é contra os demônios que usam essas pessoas, usam circunstâncias para nos afastar do Senhor. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, pastora, como que Deus pode ser tão ruim para fazer isso na minha família? Como que Deus permitiu que eu passasse por isso? Como que Deus não responde minhas orações? Que Deus é esse? Já ouvi isso muitas vezes. E a minha pergunta sempre foi, conta para mim o que está acontecendo. E aí nós vamos vendo que muitas coisas mesmo, estavam ligadas com as atitudes da pessoa.
Eu não vou falar para você é 100% disso, 50%, mas eu quero dizer, eu vou colocar minha concepção, tá? Pela experiência que eu passei ao longo desses anos, que são mais de 20 anos trabalhando nessa área, nos últimos 10 como pastora mesmo de uma igreja. Eu analisei uma coisa, vou colocar 50%. 50% está ligado com o meu comportamento. Lembra que eu estava numa bolha, protegido por Deus, com os anjos do Senhor acampado, coladinho em mim. O inimigo começa a usar pessoas, circunstâncias, situações. Eu mordo a chumbada. Quando fala morde a chumbada é igual peixinho, que ele pega no anzol, tá? Então eu aceito a provocação do inimigo, caio na dele e vou colocar a culpa na pessoa. Consequentemente, eu abro uma brecha e o inimigo pode entrar e aí ele faz um estrago na minha vida. Primeira coisa. Então, falta de conhecimento, falta de comunhão com Deus gera essa falta de entendimento que a minha luta não é contra as pessoas, mas contra os inimigos. Então, para isso eu tenho que orar mais, buscar mais. E a segunda coisa seriam as heranças espirituais. Heranças espirituais, ok. Quando meu pai morreu, eu recebi a herança que o meu pai deixou para mim. Metade ficou para minha mãe, que é viva, a outra metade veio para mim. Quando meu avô morreu, e ele morreu depois do meu pai, quando meu avô morreu, a herança do meu avô deveria ter ido para o meu pai, mas o meu pai morreu. Então a herança financeira também veio para mim. Quando eu morrer, a herança que eu recebi do meu avô e do meu pai vão para os meus filhos, que vai ser dividido em 3 partes iguais. No meu caso, eu não dividi com ninguém porque eu sou filha única. E aí, vocês entendem perfeitamente bem. Só que, veja bem, eu tenho lá uma herança financeira. E isso daí, então, tá tudo certo. Uma herança financeira, tá tudo bem. Mas aí eu volto lá. Quando Deus diz que Ele é um Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. O que significa isso? Significa que eu não tenho só as heranças financeiras, porque Deus também está sondando as heranças espirituais. Deus também está sondando as heranças espirituais. É simples. Em João 10,10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, se eu não estou vivendo uma vida abundante, é porque o ladrão está levando essa abundância embora. Mas o Senhor prometeu que Ele veio para trazer a vida abundante. Tá. Só que, por que eu não vejo isso, não vivo isso? Porque maldição sem causa não se cumpre. Mas aonde está a causa? Eu vou dar um exemplo para você. Você já fez um churrasco? Você já percebeu que quando a gente coloca a carne, ainda quando a carne está ali sem tempero, sem assar, as moscas começam a vir aos pouquinhos. Quando assa a carne e coloca na mesa para o pessoal comer, enche de mosca. Se eu ficar só espantando as moscas, eu jogo mosca para cá, eu jogo mosca para lá, ela vai, mas ela volta. O que eu preciso fazer para que essas moscas saiam de cima da carne, ou seja, saia de cima da mesa?
eu preciso limpar a mesa, eu preciso comer aquela carne, eu preciso guardar aquela carne, eu preciso desocupar o ambiente e as moscas irão embora. A mesma coisa são os nossos dias, a nossa vida. Nós somos essa carne. E as moscas vão sempre andar ao nosso redor, como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando lugar para nos afligir, para nos atacar. As moscas também ficam aguardando uma brecha para atacar aquela carne. Então eu preciso tirar da minha vida todo pecado, tudo aquilo que está me travando. Satanás, ele já é um derrotado, né? E a gente ainda dá crédito para ele. A gente sabe que a luta é contra ele, tá? Mas em vez de colocar ele para correr, sabe o que a gente faz? A gente fica com medo. Vai pedir oração do pastor, vai pedir para o irmão orar, e acaba virando crente 6 horas. Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Quando na verdade a palavra de Deus diz: eis que eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. A autoridade que o homem perdeu lá no Éden, quando entrega a vida para Jesus, ele recebe essa autoridade de volta. Ele recebe essa autoridade de volta. E aí a pessoa não entende que ela tem essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ela não entende que ela tem como viver uma vida em abundância se ela rejeitar tudo aquilo que Satanás tem tentado contra a vida dela. Satanás, ele é o acusador. Ele está sempre por perto tentando nos acusar. E ele fica como a mosca. Você já viu como é insuportável uma mosca? Pernilongo então é pior ainda. É insuportável. E Satanás, ele faz a mesma coisa. Ele fica falando no nosso ouvido, tentando colocar pensamentos errados. Ele já sabe que ele perdeu a batalha. Porque quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e ele resgatou a chave da vida e da morte para poder nos dar a vida eterna. Ele teve direito de pegar a chave que estava com Satanás para nos dar a vida eterna. E a gente ainda tem dúvidas do amor de Deus. Nós podemos vencer Satanás pela nossa fé e pelo nome de Jesus. Infelizmente, nós não conseguimos muitas vezes lembrar dos pecados que outras pessoas cometeram, mas nós lembramos dos nossos. O que está acontecendo na nossa geração a gente lembra. O que está acontecendo conosco. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus não apaga pecado encoberto. O que não foi confessado não tem como o sangue de Jesus limpar. O que não foi exposto, o sangue de Jesus, ele vem da minha escolha. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está aqui do lado de fora. E eu é que tenho que convidar ele para entrar na minha vida. Eu é que tenho que falar para ele: eu menti, eu roubei, eu adulterei. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando para fora o meu pecado. Eu estou expondo a minha ferida. Eu estou expondo essa vergonha para ele. E aí sim, ele pode fazer alguma coisa. Do contrário, eu sou só aquela pessoa que colocou um paninho em cima da carne, mas eu não guardei, eu não consumi. Eu permiti que as moscas continuassem voando sobre ela.
Será que você está pronto para apresentar para Deus os seus pecados, suas dúvidas? Tem tanta coisa que a gente esconde. Em Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu preciso resgatar onde eu errei. O que eu fiz que é contra a vontade de Deus? Talvez você diga assim: eu não adulterei, não matei, não desrespeitei meus pais, eu não fiz nada disso. Mas você foi fiel, devolvendo para Deus aquilo que era dele. Você foi fiel, amando o seu próximo. Você foi fiel, sendo aquele que partilha com os irmãos em comunhão. Talvez você não tenha feito coisas tão graves, mas as pequenas coisas também afastam o amor de Deus. Olha só, a palavra de Deus diz assim que nada fica encoberto diante de Deus. Passado, presente e futuro. Para Deus é a mesma coisa. Então Ele sabe. Nosso passado, a gente mesmo apaga. O nosso presente é o que nós estamos vivendo hoje. E o nosso futuro? Ele é completamente desconhecido de nós. Somente Deus sabe. E é por isso que nós precisamos expor as nossas vergonhas, para que Ele possa lavar, curar, transformar as nossas vidas, para que o nosso futuro seja entregue nas mãos dEle e Ele possa fazer a parte dele. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. O que significa isso? Quando o Senhor instituiu a igreja, Ele deu esse poder, essa autoridade para a igreja. Então, se você tem algo, apresente para a igreja. Não é conversar com tudo, mas procure um pastor, procure uma pastora. Vai lá, fala com eles. Fala assim: olha, eu errei no meu passado, eu fiz coisa errada, eu fiz coisa que desagradou o teu coração. Talvez não tenha sido o seu passado, talvez tenha sido o seu presente. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Então, quem sou eu e quem é você para julgar se uma pessoa que está sentada do seu lado, que antes era um diácono, que antes era um presbítero, não cometeu um adultério, não participou de uma fraude, de um roubo? Ele estava de pé e ele pode cair porque numa única vez que ele abre brecha, o inimigo vem de sola. Então ele precisa sim, mesmo estando dentro da igreja, se tem coisa que está escondida, tem que chegar para o pastor e falar. E tem que estar pronto, porque eu vejo muitas pessoas que estão dentro dos ministérios e não contam para os seus pastores porque não querem sair do cargo. Quantas meninas que nós não vemos que ficam grávidas, mas canta no louvor, participa do grupo de jovens, está numa liderança e vão lá e praticam um aborto para não perder o cargo, porque sem o cargo eu morro, eu dependo do cargo para ter Deus na minha vida. Não, você depende de Deus para ter esse cargo. Porque a partir do momento que você diz que você depende do cargo para ficar dentro da igreja, você está idolatrando esse cargo. E eu já vi muita gente, inclusive comigo, dizer isso. Eu não contei para você, pastora, porque com certeza você iria me colocar para sentar. Como se sentar fosse uma disciplina, como se sentar fosse um castigo. Não. Quando um pastor senta uma ovelha que cometeu um erro, é para que Deus possa curar cada ferida. Quando alguém está doente, é preciso passar pelo processo de tratamento. Você vai no médico,
Você passa primeiro pela triagem, que seria o pastor. O pastor é a triagem. Aí o enfermeiro que fez a triagem, ele vai levar para o médico, que é Jesus, o médico dos médicos. E o médico, então, vai falar o quê? Olha, aqui nós precisamos tirar essa casca, nós precisamos apertar esse pus e vamos ter que fazer curativo. Você vai precisar voltar aqui todos os dias durante 7 dias, durante 10 dias. E nós vamos dar um pontinho, e nós vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, eu vou te dar um antibiótico. Não é assim? A mesma coisa quando uma pessoa senta. E às vezes eles ficam esperando que o pastor continue fazendo algo, que o pastor continue babando em cima dele porque ele errou, então o pastor tem que fazer algo. O pastor só sentou essa pessoa, sentou porque passou a fazer parte de Deus, e Deus vai tratar através da palavra, através dos cultos, através da sua comunhão com Deus. Quando você entender isso, você vai entender que a vida, ela é muito boa para ser vivida. E que nenhum cargo vale mais do que a sua salvação. Nenhum cargo vale mais do que sua comunhão com Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E nós não podemos esperar chegar à eternidade para nós vivermos a vida abundante. Eu brinquei com a igreja dizendo assim, sabe aquela Ferrari que passou perto de você e você fez assim, ó. Ela é sua, porque você tem direito, você é filho, e Deus deu para nós tudo que tem nessa terra. Só que infelizmente a gente não alcançou esse patamar ainda. Resta saber se é o que você quer, né? Resta saber, eu quero uma Ferrari? Eu particularmente não quero uma Ferrari, tá? Mas eu tive sonhos. Um exemplo assim bem simples, né, que eu quero contar para vocês, que lembrei agora também. Quando saiu o Gol bolinha, que antes o Gol era quadradinho, né? Quando saiu aquele arredondadinho, eu lembro que nós paramos no semáforo e eu falei assim, eu quero tanto um carrinho desse. Pode até ser esse quando ele tiver mais velhinho, mas eu quero esse carrinho. Eu não sei nem por quê, por brincadeira talvez, eu fui lá e anotei a placa daquele carro. Anos depois, e eu vou falar assim, acho que uns 10 anos, 8, 10 anos depois, nós fomos trocar o carro no estacionamento, meu marido que escolheu, veio para casa, legal, é o carro que a gente queria, beleza. Não era novo, tá? Não era novo, mas era um carro do modelo que um dia eu quis e esqueci completamente. Um dia eu tô no culto, e eu abro a minha Bíblia, cai um papelzinho. Fui olhar o papelzinho e era a placa do meu carro. 8, 10 anos depois eu comprei aquele carro que estava na minha frente. Eu pedi e Deus deu. Ontem eu estava reclamando da minha cachorra, que ela vive querendo colo. Que ela quer colo, ela não quer sair do colo, e não é a colo de ninguém, é só o meu. E ela não deixa fazer nada, ela quer colo. E eu lembrei que quando ela chegou, ela era muito arredia. E você tentava chegar perto dela, ela mordia. E eu falei, Deus, eu não comprei essa cachorrinha aqui para ser desse jeito. Eu queria uma cachorrinha carinhosa, que gostasse de vir no colo. E eu lembrei ontem que o que eu pedi, Deus atendeu. Porque a verdade é que nós temos direito à vida abundante. Então, se eu pedir algo que eu queria, Deus vai entregar. E não importa o tempo. Eu tinha esquecido do carro, tinha esquecido do pedido que eu fiz para Deus com relação à cachorra, mas está ali. Então, o que você já pediu para Deus e esqueceu? Porque muitas vezes quando é coisa material, a gente esquece. Né? Coisa material, um cachorrinho, eu esqueci. Mas era Deus tratando e trazendo. A vida abundante é paz. A vida abundante é ter uma família reunida, é ter saúde. Quantas vezes que eu não tive problema de saúde, eu apresentei para Deus e Ele me curou. O culto de hoje, ele está atrasado. Sabe por quê que você está recebendo? Eu estava sem voz a semana passada. E aí eu dei o culto presencial e eu achei que eu não ia conseguir dar o culto presencial. Sabe o que aconteceu?
Enquanto eu me coloquei a pregar, a voz voltou. Preguei normalzinho. No dia seguinte é que eu fui voltar a ter dor de garganta e fiquei rouca. Mas até então eu não tive esse problema, porque quando eu me coloco a fazer, Deus completa. E tem um detalhe que é muito importante. Jesus, ele curava todas as pessoas. Mas na Bíblia você não vai encontrar Jesus indo atrás de uma pessoa para curar. Ele não vai. Você vai falar assim, mas e o endemoniado gadareno? Ele foi até um lugar que não tinha nada a ver para encontrar aquele homem. Mas mesmo assim foi ele que falou assim, oi parceiro, beleza? Você não quer libertação aí não? Não. Foi aquele homem que falou, que os demônios falaram através da voz dele. Que queres comigo? Ainda não é chegado o meu tempo. Quem falou a palavra primeiro? Foram os demônios. E Jesus respondeu para eles. Mas a palavra de Deus diz que as pessoas tinham que ir até Jesus. Tanto que os demônios foram até Jesus, né? E Jesus então expulsa os demônios, eles vão para os porcos e pulam pelo precipício. E aí eu pergunto aí para você, pergunta que não quer calar. E quando Jesus perguntava assim, chega lá um aleijado. E Jesus pergunta assim, que queres que eu te faça? Você acha mesmo que Jesus está perguntando porque ele acha que o cara vai pedir uma bengala nova? Ou um óculos com proteção solar? Não, ele sabe que o cara quer, mas ele precisa tirar da boca. Ele precisa falar o que ele quer. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a andar. Eu quero voltar a falar. Não fala. Quero a minha família. O que você quer? É preciso falar para Deus. É preciso falar para Deus. Isso tudo nós precisamos ir colocando no nosso coração para podermos viver a libertação. A palavra de Deus nos ensina, e como eu disse, 50% eu vou falar que são os nossos pecados, e o outro 50% que eu comecei a falar para você sobre herança espiritual. A parte financeira recebi do meu avô, do meu pai. Aí eu tinha um tio, que ele não tinha filhos. E o pai dele também tinha morrido. Pai e mãe já tinham morrido. Quando ele morreu, a herança foi para quem? Para o meu pai. O meu pai, por sua vez, já tinha morrido. Para quem que a herança daquele tio foi? Para mim. Certo? Só que não é só a herança financeira. Nós temos também a herança espiritual. E aí eu pergunto: se os meus pais, meus avós, bisavós foram ladrões, foram pessoas que roubaram muita gente, que mataram muitas pessoas, no mundo espiritual, vai passar de pai para filha essa herança espiritual também. E quando chegar em mim, eu sou de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu recebo essa herança espiritual. Então eu tenho que tomar atitudes. E é o que eu vou estar falando para vocês ao longo dos próximos encontros. Ou então, eu tenho um pai que ele é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, um homem de Deus. Mas eu sou uma pessoa que leva minha vida completamente perturbada. Faço tudo errado. Qual é a herança que eu vou receber? Eu vou receber uma herança boa, mas eu não vou dar valor para aquela herança. E aí, o que eu vou deixar para os meus filhos é uma aliança, mesmo que eu tenha recebido algo bom, mas eu não sou bom, o que eu vou deixar para os meus filhos não é a bondade do avô. Não é a herança boa do avô, mas uma aliança suja que eu fiz com aquilo que o avô deixou. Então, que tipo de herança espiritual você tem vivido?
Você já observou que quando nós falamos em câncer, você chega num oncologista e ele pergunta: tem algum caso na sua família? Alguém morreu desse mesmo problema? É uma herança. Muitas doenças autoimunes têm heranças. Muita coisa do nosso corpo é herança. E aí, ao longo dessas semanas, das próximas semanas, eu vou falar de uma por uma. Você já percebeu que tem família que o avô bebia? Na minha casa é isso. O meu bisavô bebia, o meu avô bebia, meu pai bebia, meus tios. Tive um primo que faleceu por causa da bebida, um primo assim muito querido, estudado, médico, morreu por causa da bebida. Então você vai vendo que vai passando de geração em geração a bebida. Porque o pai ensinou, porque o demônio trabalha naquela área e ele vai procurar brechas para trazer aquela vontade, para trabalhar naquilo. Vida eterna não é a mesma coisa que vida abundante. A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 16:31, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Em Gálatas 4:6 e 7 diz: e porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Pai, painho, paizinho, pai querido, pai amado. Ou seja, porque eu sou filho, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, e o Espírito do Filho, para que eu tivesse esse amor de filho, verdadeiramente. E a palavra completa, no versículo 7. Assim, já não é mais servo, mas é filho. E se és filho, é também herdeiro por Deus, através de Cristo. Se eu não sou mais servo, eu sou herdeiro. Então eu preciso ter a herança de Deus e não mais a herança que vem dos meus pais, dos meus avós, meus bisavós. E a semana que vem, na próxima ministração, eu vou falar sobre herança de sangue. Vou falar sobre o aborto. E esse é um tema bastante polêmico. Eu, se fosse você, não perderia por nada. E você? Que herança você carrega? O que você percebe que é ruim na sua vida hoje e já foi ruim na vida dos seus pais, avós, tios, primos? O que você se converteu, mas percebe que continua patinando? O que você, como filho de Deus, ainda sente de peso no seu coração? Pense nisso durante essa semana. Comece a fazer um mapeamento. Faz a árvore genealógica. Eu, papai e mamãe, vovô, vovó, vovô, vovó, bisavô, bisavó, e por aí você vai fazendo. Faz isso. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Chega de sofrimento. Você quer ser livre? Busque essa liberdade. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Bom e eterno Pai, Altíssimo Senhor, eu te louvo porque o Senhor é justo, santo, digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado porque o Senhor é minha herança, é a minha porção, e como seu filho, Senhor, eu também sou seu herdeiro, através de Cristo. Por sua graça imerecida, o Senhor me deu a maior herança que pode haver, a salvação e a vida eterna. Ajuda-me a cuidar dessa herança, Senhor. Liberte-me
de usar mal o que você me deu. Ajuda-me a valorizar todas as bênçãos que eu recebi. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque me redimiste, me adotaste e me tornaste herdeiro da tua graça. E assim como o Senhor prometeu ao seu povo Israel, que herdou a terra de Canaã, também nos prometeu herdar a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque eu sei que sempre cumpre suas promessas e porque nada, absolutamente nada pode me separar do teu amor. Ajuda-me, Pai, a livrar-nos de todo o pecado que eu possa estar cometendo. Se você puder, repita essa oração. Mesmo que seja inconsciente os meus pecados, me livra de toda herança de maldição que possa estar sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Eu creio na minha total libertação, pelo sangue precioso de Jesus, pela sua justiça, pelo teu amor de Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Se for necessário que ficou dúvidas, volta, assiste de novo, volta essa oração, ora comigo, eu coloquei na primeira pessoa. Por quê? Repete. Se ela serve para você, repete. Por que eu não fiz eu orando por você? Porque é uma escolha sua. Seja livre, viva livre, pratique a liberdade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, te abençoe e te guarde. Que o Senhor traga paz ao seu coração, que Ele te traga a luz, que Ele te traga a mansidão necessária para viver o novo e o excelente. Que o Senhor abençoe toda a sua semana e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Um beijo enorme no teu coração.